pouquinho de histórico da Scala. A Scala inventou o mercado de sinalização digital em 1987. Era um engenheiro norueguês. Ele criou uma solução para propagar a mídia dentro de empresas usando aqueles computadores da Commodore Amiga. Quem lembra da Commodore Amiga aqui? Então, isso há 26 anos atrás. E hoje nós temos próximo a 600 mil telas controladas por Scala e estamos em 90 países e mais de 450 parceiros no mundo todo. Aqui na feira nós temos o pessoal da Y Media, o pessoal da Elemedia também estava aqui, a JBTech, e nós também fizemos toda a sinalização digital do stand da Philips. Não sei se vocês passaram no stand da Philips e viram. Um pouquinho de histórico, né? Histórico é engraçado porque em 87 o grande problema era fazer conteúdo digital sair em telas de computadores. Então era uma coisa muito técnica. E até 92, mais ou menos, na verdade até 2002, a empresa estava fazendo experiências de que era sinalização digital, porque as pessoas queriam isso. E aí apareceu o filme do Tom Cruise, né, o Minority Report. Não sei se vocês lembram desse filme, né, de interação com telas e tudo. Depois desse filme, todo mundo queria sinalização digital. Aí a empresa explodiu. Então, e começou a focar em várias áreas diferentes. A empresa ela não tende a ser uma empresa que quer 100% do mercado. O Scala ele é um produto mais high-end, né? Então, para pessoas interessadas em conteúdo dinâmico, um exemplo é o Totem com o Twitter, né? Lá no stand da JBTech, é geração de conteúdo dinâmico, interação com redes sociais e com muito foco na experiência do usuário quando ele está comprando alguma coisa dentro de uma loja. Aqui a gente não colocou todos os... Inclusive ficou muito ruim, mas nós somos a empresa de software de digital signage mais premiado da história. Nós temos todos os prêmios internacionais, ganhamos todos os prêmios todos os anos. A Scala participa pesado em 2 eventos mundiais. Um é o DSE em Las Vegas, não sei se alguém já participou desse evento, mas nós fazemos toda a sinalização digital desse evento. E a gente também faz o ISE na Europa. São os 2 grandes eventos onde normalmente as indústrias de telas, as indústrias de interação homem-máquina lançam os novos produtos. Então quem já viu aquelas telas touch transparentes, todos aqueles novos hardwares, todos esses novos hardwares saem de fábrica homologados pela Scala. Depois, mais para frente, eles vão suportar outras soluções, mas nos eventos de DSE e ISE, 100% Scala. A empresa ela é muito conhecida e tem alguns brands. Aqui no Brasil a gente junto com os parceiros, né, junto com a JBTech, Y Media, Elemedia, nós temos grandes redes. Nós temos quem já passou pelo metrô da linha amarela? Alguém já passou pelo metrô da linha amarela e viu já? Toda a sinalização digital da linha amarela é feita com Scala. As telas LEDs, as telas de interação, hoje acredito que são próximas de 1000 telas. Então a sinalização digital em priscas eras, né, década de 80, muita gente aqui nem estava nascido nessa época, a gente passou pela fase 1.0. Então a Digital Signage 1.0 era coisa de geek, era coisa de inventor, né? Propeller heads. Por que eu usaria isso? Então, é época experimental, é época que TI estava muito preocupado com segurança, estava muito preocupado com detalhes de infraestrutura. A versão 2.0 aconteceu dos video walls. A coisa que mais impressiona são os video walls, os menu boards. E aqui já preocupado com o usuário perante o conteúdo que ele vai ver.
Tá? Alguém lembra desse cara? Harvey Reed? Alguém reconhece ele? Não? O Harvey Reed é uma figura pouco conhecida, mas ele foi o cara que usou redes sociais para a reeleição do Obama. Então ele foi aquele cara que experimentou toda a parte de vote sim, goste, faz o like, que o Obama gostava de fazer na televisão. E esse cara despertou um interesse muito grande de como usar redes sociais e Big Data dentro de sinalização digital. Então, há 3 anos atrás, a Scala contratou um cientista de dados que criou um algoritmo que ele alinha as compras feitas em determinados PDVs com os menu boards que aparecem dentro de lojas de conveniência, que a gente chama de Quick Service Restaurants. Então, para que serve isso? Né? Então, eu vou lá, compro um hambúrguer, eu vou lá, compro uma Coca-Cola, eu vou lá, compro um chá gelado. Então, o software ele acaba descobrindo qual é a melhor propensão de compra para aquela loja em determinado minuto. Então, os menu boards eles mudam de acordo com a melhor propensão de compra. Alguns casos, temos uma loja de restaurantes, não posso falar o nome, infelizmente estou sobre NDA, mas as vendas aumentaram 40% nessa rede de lojas. É uma loja de hambúrgueres nos Estados Unidos. E foi um experimento que foi feito e deu muito certo, então a Scala está muito alinhado com essa parte de gestão analítica de dados. Então, a versão 3.0 é o uso de Big Data para aumentar vendas. Nós somos uma solução que gera um ecossistema absurdamente grande. Então, é só vocês olharem aqui na feira. Você está vendo uma tela gerando um conteúdo. Por trás dessa tela tem um media player. Por trás do media player tem um cara que gerou conteúdo. Então, esse mercado é um mercado... Ninguém sabe exatamente qual o tamanho dele. Mas nós, como centro desse negócio, porque a Scala ela é muito vista como middleware, né? É que nem um banco de dados, é uma solução de software que implementa qualquer solução de digital signage. Então, em volta dele, eu tenho todo um ecossistema que deve estar gerando hoje na faixa de $1 bilhão, tá? como ecossistema. Então, vocês vão ver aqui vários produtos. Lá no nosso stand, por exemplo, tem 2. Tem o pessoal da Dot to Dot, tem o pessoal da MediaVul, tem o pessoal da IDEA. Esses caras são caras que constroem equipamentos e solução de software 100% usando a tecnologia Scala. Tá? Aí a gente juntou aqui algumas telas de soluções bastante inovadoras. Nós criamos lá no stand da Philips um video wall, que na verdade é um canvas. Todas as telas têm tamanhos diferentes. Todas as telas têm espaçamento de pixel diferentes e ele se comporta, tem um player só controlando aquelas, acho que são 10 telas, e às vezes elas funcionam independentes, às vezes funcionam como uma coisa só. Então, aqui tem alguns exemplos da Bloomberg, né? Aqui é a Dun & Bradley, onde eles colocaram telas transparentes como sendo... Né, os vidros das janelas são, na verdade, telas transparentes. Isso é uma tendência muito grande no varejo americano, em área de bancos. Aqui é a parte de loto, né, corrida de cavalos. Aqui é a parte de menu boards. Esse é que eu prefiro. Esse aqui é um canvas feito pela Christie's, né, são os famosos media tiles. Que você cria um video wall com qualquer formato. Se você tiver um formato de uma onda, que você quer fazer qualquer tipo de desenho, você cria com essas telas da Christie. As telas da Christie, elas são quadrados mais ou menos desse tamanho, e eles conseguem fazer qualquer tipo de... pode ser outdoor, indoor, a luminosidade é a mesma, né? E cada tile dessas de, acho que é 40 por 40, custa $15 mil, cada quadradinho desses. E aí você constrói qualquer tipo de layout. E o pessoal da Christie's é o pessoal que faz essas telas de cinema, né, aqui no Brasil.
Outras coisas mais simples, né? Aqui para call center. O pessoal da Y-Media tem vários projetos usando Scala dentro de call center. Aqui um outro exemplo. Enfim, software da Scala ele é extremamente simples. Ele tem três componentes básicos, né? Um designer, que é um produto que, se você consegue usar Flash, se você sabe usar Flash ou sei lá, PowerPoint, você consegue criar as coisas no designer. O Scala não está restrito ao designer, na verdade, há 27 anos a gente suporta qualquer tipo de formato conhecido, né? Há 27 anos, então você tem um filme num formato qualquer, será que vai funcionar no Scala? Não, vai funcionar sem problema nenhum. O Content Manager é o orquestrador e o Player é o cara que roda, obviamente, atrás das telas. Então ele é muito simples. Ele foi feito para ser operado por pessoas da área de mídia, não foi feito para ser operado por ninguém de TI. E pouquíssimas vezes eu vi alguém ser oficialmente treinado em Scala. Ele é muito simples de usar. Né? Aqui tem alguns slides que meu chefe que vinha fazer a apresentação, ele usou alguns detalhes de trend, algum tamanho do mercado de displays. E é engraçado que eu estava discutindo hoje, o mercado ele se comporta com dois fatores, né? Se a economia estiver boa, todo mundo está bombando, está comprando, investindo em marketing. Se a economia não está, para de crescer. E a outra coisa é que se as telas caem de preço, aí o pessoal compra muita licença Scala. Então ele acompanha. Se o mercado estiver bom e as telas estiverem baratas, a gente está vendendo muito. Se qualquer um desses fatores ser afetado, o mercado para. Então estava brincando com os parceiros que a gente devia criar um índice Scala da economia. Né? Então, a economia está boa quando a gente está vendendo. Se não for, tem que nem Dow Jones, né? Aqui é a parte de vendas. Globalmente esse mercado está crescendo a cerca de 20% ao ano. E nós, como empresas, estamos focalizados nesses três segmentos que estão aí. A parte de retail, a parte que a gente chama de QSR, que é Quick Service Restaurants, ou restaurantes tipo Burger King, Pizza Hut, e a área de comunicação corporativa. Então, o que está faltando, né? E agora são os grandes experimentos que estão sendo feitos, que é a integração com o mobile. Nós temos um experimento que nós criamos lá no site da Philips, que é o Scala Café. Então você pede o café, esse café vai para o barista num tablet, ele prepara o café, aí ele põe, está pronto, aí a tua foto sai lá no menu board. Coisinha simples, mas é legal, né? Os clientes gostam e mostra a integração. Mas para onde que a gente está indo? Se você tem o Big Data e hoje os clientes começam a fazer download de apps, fica muito, as empresas elas estão querendo saber o seguinte: quando é que o Luciano está dentro de uma loja Americanas? Eu quero passar coisa para ele, quero saber que ele entrou e quero passar as promoções para ele. Então, esses são os grandes desafios. A Scala está trabalhando em cima de uma tecnologia chamada iBeacon, que é os beacons da Apple, que conseguem sensibilizar o celular e consegue identificar que essa pessoa está dentro da loja. Então, isso associado à parte de Big Data faz com que a gente crie uma experiência única dentro da loja. Então, hoje a gente consegue fazer interação com os video walls. Acho que vocês devem ter visto alguma coisa aqui no evento. Acho que a gente não mostrou nada nesse formato, mas nós temos alguns parceiros que criam salas de reunião sensíveis a toque e sensíveis a movimento. Então você consegue interagir com o video wall e sensibilizar determinadas áreas só com movimentação. Né? E essa parte de comunicação com o cliente, quer dizer, não é mais só a tela, também o
o celular, o iPad, a gente está chamando isso de omnichannel. Quem está na área de marketing sabe que omnichannel é uma visão holística do cliente, independente do que ele está usando. Então, imagina o seguinte, você entra dentro da loja e o teu celular consegue olhar detalhes de determinados componentes baseado na sensibilização desses iBeacons. A Ximena trouxe isso na bolsa dela, mas a gente resolveu não mostrar no evento, porque ele era uma coisa muito específica. Mas se alguém tiver algum interesse de olhar detalhes disso, depois a gente pode mostrar. Então, a ideia é que você entra numa loja americana, se você é um cliente constante, né, você provavelmente tem um app da lojas americanas, você entra dentro, ele vai te avisar, ó, Luciano, você entrou na loja, vá ver essas coisas diferentes. Então eu chego perto do celular de algum equipamento, ele consegue me dar detalhes sobre isso. E se eu quiser ver mais detalhes ainda, eu faço aquele fling, né, tipo assim, e eu consigo passar um vídeo num video wall sobre aquele produto especificamente. Então ele cria um controle, né, da pessoa sobre a experiência de compra dele dentro da loja. Né? Então, se alguém estiver pensando em software para área de signage, por que comprar a Scala, né? Primeiro porque o software ele foi feito para se conectar com qualquer coisa. A gente consegue conectar. A gente tem a parte analítica, que é a parte de análise. A gente tem as melhores práticas de engajamento e a gente consegue otimizar a experiência do teu cliente usando essas melhores práticas. Ok? Seria isso. Alguém tem alguma pergunta? Oi. Boa noite. Boa noite, não. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber mais sobre o gerenciamento de arquivos do software. Um exemplo. Tem uma propaganda que está exibindo em 1000 pontos diferentes. Em 1000 pontos diferentes em vários locais do Brasil. Quanto tempo demora para enviar esse arquivo, essa informação, essa propaganda, para todos esses lugares? E quanto tempo demora para enviar e retirar? Tá, então você está falando em alguma coisa de arquitetura, né? Isso. Eu passei rapidamente. Como é que volta? Então, o software Scala ele é instalado dentro de um Content Manager. Esse Content Manager ele vai ter todas as informações que eu quero passar em algum player, em algum lugar na minha rede. Então, você tem que imaginar que esse Content Manager está controlando, às vezes, milhares de pontos. Tá? Então, eu acho que o maior cliente que nós temos hoje, se não me engano, é a Pizza Hut, com 4.000 players. 4.000 lojas, dentro de loja tem 2, 3 players. Né? Então, como é que funciona? O player... O player, você cria o player e fala assim, bom, eu tenho uma loja X, então eu tenho o player que fica atrás do caixa, tenho um player que fica na entrada da loja, tenho um player que fica no fundo da loja. São 3. Então o player, ele fala o seguinte, quando ele entra no ar, ele fala, eu sou um player que sou no final da loja tal, tem alguma coisa para mim? Ele vai no Content Manager e faz esse download. E ele fica circulando esse content, ele também... tem uma inteligência dentro dele que ele pode interagir com alguns sistemas locais da loja. Tá, então ele não está restrito 100% ao Content Manager, ele tem uma inteligência dentro dele. E de tempos em tempos ele fica perguntando, olha, alguma coisa mudou desse conteúdo? Se mudou, ele fica em background, ele carregou tudo, ele começa a funcionar. Então, respondendo essa pergunta, mas não respondendo essa pergunta, depende muito da rede. Tá?
Então, por exemplo, nós temos projetos hoje no Banco do Brasil que não tem internet, né, em alguns bancos, em algumas agências. Eles têm satélite. Então eles dependem de mandar esse conteúdo todo dia de noite via satélite para dentro da agência. Tem internet de 10 GB, então tranquilo, vai ser muito rápido. Aqui no Brasil é melhor você perguntar para o Bruno lá da JBTech, ele tem uma rede, se eu não me engano, de 3 mil pontos. 3 mil? Não, JBTech, 3 mil players, isso no Brasil todo. Eles têm players, então depende muito da arquitetura de TI. Tá? Boa tarde. Boa tarde. Por favor, com relação ao exemplo que você havia dado sobre pedidos ou sobre a interação, por exemplo, de um comércio via celular pelo app, primeira pergunta, como que é o custo de implantação de um sistema desse? Já que vendo algumas coisas aqui na feira que eu não tinha nenhum conhecimento, o custo é infinitamente menor do que eu imaginava. Então eu gostaria de saber qual que é o custo de implantação. E segundo, como que fica essa troca de informações num país como os Estados Unidos, que é extremamente complicada a questão jurídica, a questão ética dessa troca de informação? Troca de informação... Com o cliente, por exemplo, você acessa algumas informações do meu celular para passar uma propaganda ou uma informação que esteja adequada ao meu perfil. Isso é tudo feito via push, né? Então você, quando abaixa um app, qualquer app, ele pergunta, ó, esse app quer mandar push para você, você aceita? Aceito. Aí depois de algum tempo você fala assim, não quero mais, você vai lá e desliga. Então, na verdade, você ativa ou não. Agora, o objetivo também é a gente ser paparicado, né? Então, você pega alguns projetos experimentais desse negócio, as pessoas ficam muito impressionadas. E aí vem o arquiteto, o cara de marketing, que vai falar, pô, eu vou fazer uma experiência única para o cara vai comprar. Entendeu? Então, tem também, não é TI aí, o negócio é a estratégia dos ponyheads, né? Os ponytails, né? Os caras têm tatuagem, os caras ficam imaginando como que eu vou usar isso. Mas o uso disso é muito simples, né? Então, legal que você tem uma coisa de altíssima tecnologia, um monte de coisas super novas, muito fácil de usar. Então, pega um cientista de relacionamento com o cliente e põe para desenhar a solução. Olha, a gente não vende professional services. A Scala é uma empresa que vende só software. Temos empresas como a Bridge Content, a JBTech, pessoal que é especializada em desenvolver serviços profissionais, desenhar arquitetura. E aí eu não tenho condição de dizer quanto que eles cobram para um projeto. Vai de projeto a projeto, né? Muita coisa está pronta, aí é questão de treinar. Agora, muita coisa também depende daquele os gringos chamam de secret sauce, né? Aquele tempero mágico que só eles conhecem, né? Por exemplo, esses totens, esses video walls que está na stand da Philips, eu te diria o seguinte, aquele video wall que está lá, só tem 3 pessoas no mundo que sabem fazer. Aí você fala assim, pô, se eu quero um video wall daquele, quanto que eu estou disposto a pagar? Mas só tem 3 pessoas no mundo que sabem fazer aquele video wall. Ninguém mais sabe fazer. Se você, eu desafio aqui, você não vai achar outro software que faz aquilo que está lá. É bem inovador. Aquele totem do Twitter, provavelmente se alguém quebrar a cara um bom tempo, até consegue fazer. Mas são coisas muito especiais. Aquele do Scala Café também. Obrigado. Olá. Oi. A pergunta do nosso colega foi muito pertinente, né? Acho que ajudou quem está aqui, mas eu queria fazer uma bem geral mesmo, para quem está começando. Você expôs muito bem tudo que o software faz, né? Ele é bem completo, ele é muito exclusivo, né? Eu percebi, em relação aos outros que estão no mercado. Mas eu tenho uma dúvida em relação, direcionada a quem está começando. Qual que é a complexidade para você operar um sistema desse? Apesar dele ser completo, mas ele parece um pouco complexo para você, para quem está começando, quem não tem muita noção de, claro, de mídia, como você falou, ele é
direcionado para quem trabalha com mídia, tudo bem. Mas, e para quem quer começar com poucas telas, quer uma solução exclusiva, com muita qualidade que o software tem, mas quer começar como, não vou dizer com menos profissionalismo, mas começar do começo. Para esse, a solução existe? Existe. Na verdade, é uma solução caseira, não quer dizer de caseira para ser simplista, mas é uma solução desenvolvida pela JBTech. Eles criaram uma solução de SaaS. Então, Software as a Service, onde você aluga os players e você consegue fazer... A gente criou com eles também uma degustação de 30 dias para você testar o software. E começa pequeno, pensando grande, né? Então, você começa a alugar os players, vai ficando mais sofisticado, aí eu quero sair, quero criar minha própria rede, não tem que mudar nada, só pega o conteúdo e bota num servidor à parte. É assim que a maioria das pessoas fazem. Tá? Agora, é o seguinte, eu tive uma experiência muito interessante o ano passado, que o pessoal da TechNet, eles iam fazer o sorteio da Copa. Né? Eles foram contratados, a Rede TV foi contratada para fazer o sorteio da Copa do Mundo. E é um evento, e o presidente, o Gildo, na época me ligou, falando assim, Luciano, eu tenho que colocar a sinalização digital nesse evento. O evento é semana que vem e eu não tenho a mínima ideia como fazer. Aí eu falei, tudo bem, eu tenho um software que eu fiz o treinamento lá, tem um manualzinho, né, eu posso te emprestar o software, o cara passa o final de semana e tenta fazer. Cara, você acredita que no final de semana o cara debulhou e fez? Fez sozinho. Então é assim, ele tem uma camada muito simples para cara que está começando, mas ele também consegue ser muito sofisticado. Então o sofisticado é assim, quando você começa a desenvolver scripts, quando você começa a interagir com redes sociais, começa a olhar, sei lá, informações do back-office, do Salesforce, e começa a fazer esse tipo de integrações, aí sim, aí você vai usar 100% da potencialidade do software. Okay? Me avisaram que o tempo está esgotado, eu estou circulando aí no evento, aí eu posso falar pessoalmente com vocês mais tarde. Okay? Obrigado, viu?